Bom, gente, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Olha só, ontem eu disse que faria um exercício já aplicando todos os conceitos, e seria esse exercício aqui, né? Então, no finalzinho da aula de ontem, eu já falei que nós faríamos isso aqui. Só que antes, eu pensei melhor e nós vamos fazer um exercício um pouco diferente, tá? Um exercício um pouquinho diferente para que vocês entendam melhor o fenômeno do adensamento, o adensamento se processando com números, né? Eu mostrei toda a teoria. Então, primeiro vamos entender melhor o fenômeno físico, para depois a gente aplicar numa outra situação, com resultado de ensaio, enfim. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Sim. Tudo bem, né? Então, o exercício que nós vamos fazer justamente para consolidar os conceitos, é esse que está aqui, ó. Vamos fazer no Excel. Um aterro com 3 metros de espessura, grandes dimensões em planta e peso específico total igual a 20 kN por metro cúbico. Esse aterro aqui, ó, será lançado sobre a argila mole mostrada abaixo. Então, tem aqui a camada de argila mole, com 4 metros de espessura. Abaixo da camada de argila mole tem uma camada de areia, tá? E quais são os parâmetros que vocês têm aqui? O CV, fundamental para análise da evolução dos recalques com o tempo, da evolução do adensamento, CV, que é o chamado coeficiente de adensamento vertical, e o peso específico saturado dessa argila mole. Então, são as características que vocês têm do solo mole. E do aterro, que é areia, vocês também têm o peso específico 20 kN por metro cúbico, tá? Então, o perfil é esse aqui, e a solicitação está aqui, que é o aterro. Aí, o exercício pede as tensões totais, as poropressões e as tensões efetivas existentes antes do lançamento do aterro. Então, inicialmente, nós vamos considerar aqui o terreno aqui na cota 0, sem o lançamento do aterro, e vamos desenvolver os cálculos, que já é coisa corriqueira, que vocês já estudaram, enfim. Depois, na letra B, as tensões totais, as poropressões e as tensões efetivas para um tempo t igual a 0, ou seja, imediatamente após o lançamento do aterro. Tempo t igual a 0. Depois, as tensões totais, as poropressões e as tensões efetivas. Isso tudo aqui dentro da camada de argila mole, tá certo? Dentro da camada de argila mole, para um tempo t igual a 6 meses. Então, eu vou colocar aqui, ó, só uma observação. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Os cálculos devem ser realizados para as cotas 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, vamos realizar todos esses cálculos aqui solicitados para essas cotas 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, ou seja, dentro da camada de argila mole. Certinho? Tudo bem? Tá. Agora, então, olha só, eu vou parar a apresentação e vou compartilhar o Excel
e vamos desenvolver esses cálculos. Espero que vocês façam o mesmo. Abram o Excel para me acompanhar. Se não conseguirem, vai acompanhando aí no caderno, vai escrevendo, tá? Que agora a gente vai trabalhar com números. Então, deixa eu parar aqui a apresentação e vou compartilhar uma pasta do Excel que já está aberta aqui. Tudo bem, gente? Tudo Vou bem. tirar aqui as linhas de grade, tá? Vou pegar aquela imagem e vou transferir para o Excel. Tá aqui, ó. Então, vou pegar aqui o enunciado da letra A. Letra A. O que diz a letra A? Letra A é isso que está aqui, ó. Extensões totais, as pressões e extensões efetivas, existentes antes do lançamento do aterro. Naquelas cotas que eu acabei de indicar para vocês. Então, eu vou colocar assim, ó, para a gente organizar os cálculos. Cota zero, tá? -1, -2, -3 e -4. Antes do lançamento do aterro. Então, vamos começar aqui. Vou colocar aqui primeiro tensão total. Sigma, né, será calculado em kPa. Depois a gente vai calcular a poropressão. E depois a tensão efetiva. Isso aqui é até uma revisão, né? A primeira matéria que vocês viram. Aqui bonitinho o quadro que vai ser preenchido. Estão enxergando bem? Está tudo bem? Tudo sim. Maravilha. Olha só. O nível d'água está aqui na cota zero, tá vendo? Tensão total, na cota zero, qual é o valor? Antes do aterro, tá? Esquece a existência do aterro, no momento a gente não tem aterro ainda. Vai ser 0? Zero, exatamente. Cota -1. 15. 15. Cota -2. 30. 30. Cota -3. 45. 45. E cota -4. 60. Exatamente. Muito bem. Então, tensão total é sempre multiplicar a espessura pelo peso específico. No caso, o peso específico saturado, que é igual a 15. Tá bom, gente? Então, isso aqui é básico. Poropressão. O nível d'água está superficial, então a poropressão é nula na superfície, né? É só o que a gente tem a pressão atmosférica, que é o nosso zero. Depois é 1 metro.
10. 10, né? É 1 metro vezes o peso específico da água. A 2 metros, 20. A 3 metros, 30. A 4 metros, 40 kPa. Ok? Basta multiplicar a profundidade, Z, em relação ao Na, pelo peso específico da água. Então, isso aqui vocês já sabem. Tensão efetiva de acordo com o Terzagh é igual à tensão total menos a poropressão. Aqui, a gente arrasta, calculou. Então, nós temos aí as tensões efetivas em todos os níveis solicitados. Letra A está resolvida. Agora vamos para a letra B, que agora é novidade da aula de ontem. O que acontece quando a gente lança o aterro? Então, deixa eu pegar lá o enunciado da letra B. Letra B. Bom, na letra B, já é a condição. Não sei porque está aqui. Enfim. Letra B. Aqui já é a condição para um tempo t igual a 0 com o lançamento do aterro. Com o lançamento do aterro. Qual é a carga do aterro? A carga Q. Em kPa. 60. Exatamente, é 3 vezes o peso específico dele, que é 20. Não é isso? Então, a carga aqui, vamos colocar 60 kPa. Maravilha. Quando eu lanço o aterro, eu gero um excesso inicial de poropressão. Tá? Excesso inicial de poropressão. Que a gente chama de UE0. UE0. Lembram lá do esquema do pistão? Aquele excesso inicial? Então, é basicamente isso que vai acontecer, um excesso inicial de poropressão. Tá? Qual vai ser esse excesso inicial de poropressão? Deixa eu jogar isso aqui para o lado. Pegar lá uma imagem que vocês viram ontem, que eu mostrei ontem. A imagem chave para análise disso aqui. Isso aqui. Ó. Quando eu lanço o aterro, eu lanço uma tensão Q. Aqui, ó. Uma carga Q. Como esse aterro é de grandes dimensões, o acréscimo é o mesmo com a profundidade. E o excesso inicial de poropressão é igual à tensão Q que foi aplicada, tá? Por um tempo t igual a 0. Por quê? Porque a água é incompressível em relação ao esqueleto sólido. É aquela situação lá do pistão, da analogia, com a drenagem ainda fechada. Né? Então, toda a carga é suportada pela água. Então, vamos lá. Então, o excesso inicial também será 60 kPa. Tá bom, gente? Aí eu vou pegar, vou roubar isso aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. E agora vamos ver o que acontece nas cotas indicadas em virtude dessa carga. Em virtude dessa carga aplicada.
para um tempo t igual a zero. Qual vai ser a tensão total? O aumento de tensão total vai ser justamente o que eu tinha, né? A tensão total que eu tinha. O aumento de tensão total, o aumento é justamente esse 60. Então, isso aqui é a tensão total que eu estou aplicando. Então, é mais essa carga aqui de 60, tá vendo? Então, vamos fixar essa célula, tá? Porque eu vou somar esse valor a todas as tensões totais que existiam antes do carregamento. Então, eu vou arrastar aqui, ó. Então, esse foi o aumento de tensão total ao longo da camada de argila mole, 60 kPa. Foi acrescido ao valor inicial que estava aqui, tensão total. E a poropressão, o que aconteceu com ela? Eu tinha uma condição de poropressão hidrostática, que era essa inicial que estava aqui, ó. A água estava paradinha lá, quietinha, tranquilinha. Aí veio alguém, lançou o ateu e solicita essa água. Solicita essa água. Então, a água que estava lá paradinha, estava aqui, ó, com a poropressão inicial, ela vai e é somada quem? O excesso de poropressão. Esse cara que está aqui. Eu vou fixar essa célula aqui também. Porque esse excesso vai acontecer em profundidade. Tá certo? E a tensão efetiva, mesma coisa. Terzag definiu, ó, tensão total menos poropressão. Então, a tensão efetiva, aqui. O que aconteceu com a tensão efetiva até agora? Se manteve igual, professor. Exatamente igual, idêntica à que existia antes. Claro, o adensamento não iniciou ainda, tá? O processo de adensamento não iniciou. A água está suportando toda a carga aplicada. Tá certo? Aí, o que vai acontecer com o decorrer do tempo? Esse excesso de poropressão que eu vou marcar aqui, ó, que é importantíssimo, esse aqui, ó, vai começar a se dissipar, aí vai começar a diminuir a pressão na água e aumentar a tensão efetiva. E aí o solo vai se deformando, vai recalcando. Entendido? A tensão total aplicada, ela vai continuar constante o tempo todo. Isso aqui é uma constante. O que vai acontecer com o decorrer do tempo? Só uma transferência de carga que inicialmente estava toda na água vai sendo transferida para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva. No final do processo de adensamento, o que vai ocorrer? Esse excesso vai ficar igual a zero. Ou seja, todo esse valor de 60 será transferido para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva. Entendido? Então, agora vamos para um outro tempo. Então, a gente está no tempo t igual a zero. Agora que o negócio vai melhorar, que vai ficar emocionante mesmo o negócio. Agora, eu vou fazer o quadro... Deixa eu diminuir esse troço aqui, colocar isso aqui para cá. Vou fazer o quadro aqui do lado. Tá? Eu diminui o zoom também. Beleza? Então, vamos pegar aqui a letra C, hein? Letra C. Letra C.
Agora a gente está falando de 6 meses. Então, 6 meses após o lançamento do aterro. Tá? 6 meses. Então, a gente está aqui, ó. Ora, a minha análise agora, para eu desenvolver esses cálculos aqui, eu tenho que saber quais foram os graus de adensamento que aconteceram nesse período de tempo, de 6 meses. Para calcular esses graus de adensamento, que são graus de adensamento localizados, aquele chamado de UZ, o que eu vou precisar? Vamos ver se vocês lembram da aula de ontem. O índice de vazios? Não. É a profundidade. A profundidade é uma informação necessária. Então, a gente tem aqui, ó, as cotas. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, assim. Tá? Então, essa profundidade Z realmente é uma informação necessária. É o quanto entra na camada de argila mole. Então, aqui, cota 0 é 0, depois 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Unidade Z. E aí, o que a gente calcula com esse Z minúsculo que está aqui? É sutil, é da aula de ontem. Faz muito tempo que vocês aprenderam isso. O Z é adimensional. A espessura das camadas, professor? Esse Z, ó, eu vou recordar aqui para vocês. Ó, vou pegar aqui na aula de ontem. Esse Z, ele foi definido lá na dedução, tá? Lá na dedução, como um parâmetro de profundidade, que é isso aqui, ó. Z minúsculo dividido pela espessura de drenagem. Qual é a espessura de drenagem? Qual é a espessura de drenagem? É 2? 2 metros. Por quê? Que é o 4 metros dividido por 2 faces drenantes. Exatamente. 4 metros, que é a espessura completa da camada, dividido pelo número de faces drenantes. Você tem drenagem para cima e drenagem para baixo. Pensa no caminho de percolação da água. A água vai fluir para baixo e vai fluir para cima. Nesse processo de adensamento que está aqui. Não é isso? Então, a espessura de drenagem é de 2 metros. Então, agora, esse Z maiúsculo, que é adimensional, né, porque é uma relação entre comprimentos, vai ser igual ao Z minúsculo dividido pela espessura de drenagem, que está aqui. Ó. Vou dar um F4 aqui para fixar essa célula. Então, vou arrastar. Então, esse Z maiúsculo a gente conhece. Por que eu tenho que conhecer esse Z maiúsculo, professor? Você vai falar. Por que eu tenho que conhecer esse Z maiúsculo? Porque nós vamos entrar num gráfico chamado gráfico das isócronas. Vou colocar ele aqui para vocês. Olha que lindo. Olha que lindo. O que tem aqui no eixo das ordenadas? Esse eixo aqui. Tem justamente o Z maiúsculo. 0, 1, 0, 0,5, 1, 1,5 e 2. Tá vendo? Esse gráfico aqui é simétrico. Eu quero descobrir os graus de adensamento. São esses valores que estão no eixo aqui das abscissas. Então,
Para eu descobrir isso, eu tenho que selecionar uma dessas curvas que está aqui, ó, estão aqui, que são as chamadas isócronas. Isócronas. Cada curva dessa é correspondente a um fator tempo. Tá? Fator tempo. E esse fator tempo, eu mostrei para vocês que também foi uma variável, foi um parâmetro que foi definido na dedução que nós fizemos ontem. Tá? Então, esse fator tempo, eu vou colocar aqui a formulazinha para vocês. É o coeficiente de adensamento vezes o tempo, no caso são 6 meses, dividido pela espessura de drenagem ao quadrado. Tá? Chamado fator tempo. O CV é uma característica do solo que vai ser obtida a partir de ensaio. Vocês vão ver ainda isso. Tá? Mas quanto menor o valor de CV, o que eu falei na aula passada, quanto menor o valor de CV, mais lento é o processo. Tá certo? Então, ó, a areia tem um CV muito alto, o processo é imediato de adensamento. Argila mole, argila muito mole, o CV é pequenininho, então o processo é lento, é gradativo. Tá certo? Então, uma chave que eu preciso aqui, ó, para resolver esse problema, é esse bendito fator tempo. Então, vou colocar aqui, ó, T. Tá certo? Que também é adimensional. Ó, vai ser igual. CV foi fornecido aqui no exercício. 4 metros quadrados por ano. Tá? Então, é igual a CV4 vezes o tempo. 6 meses. Se o CV está em metros quadrados por ano, o tempo tem que entrar em anos. Então, vamos colocar aqui 0,5, meio ano, né? 6 meses, metade de um ano. Dividido pela espessura de drenagem ao quadrado. Espessura de drenagem 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Por via das dúvidas, vamos colocar isso aqui para... Tá certo? Então, vamos lá. Fator tempo, 0,5. 0,5. Eu tenho aqui isócrona para 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Está aqui a isócrona que eu quero. Isócrona, porque iso igual cronos tempo. Então, são graus de adensamento para um determinado fator tempo, para um determinado tempo. Então, eu estou especificando que o tempo é esses 6 meses aí. Tá bom? Beleza, gente? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Agora eu vou desmanchar essas duas equações, já nos foram úteis. Tá? E vamos escrever aqui, ó, vamos fazer uma coluna, e aqui essa coluna vai ser o grau de adensamento. Tá? Grau de adensamento. Cota zero, Z igual a zero, Z maiúsculo igual a zero, e Z maiúsculo igual a 2. O grau de adensamento é 100%, tá vendo? Ó? Que o grau de adensamento é 100%, que é junto às faces drenantes. Junto às faces drenantes. É aquela história que eu contei na aula passada, detalhadamente, ó. E para um tempo t maior do que zero, o que acontece? Para um tempo t maior do que zero, e é o caso,
adensamento já se processou, o adensamento já se processou junto às faces drenantes, que é o topo da camada de argila e a base, com dupla face drenante, tá? Com duas faces drenantes. Então, o grau de adensamento já é 100% aqui em cima e aqui embaixo. Ele está aqui. Então, aqui, ó, já posso escrever, ó, 1 e 1, tá? 100%. Ok? Agora vamos descobrir para os outros níveis. Para Z igual a 0,5 e fator tempo igual a 0,5. Ó, deixa eu pegar aqui uma setinha para a gente acompanhar isso. Ó. 0,5 está aqui. Ó. Então, eu venho aqui. Ó. Tá vendo? Na isócrona de 0,5. Tá? É essa que está aqui. Tá certo, gente? Deixa eu só afastar um pouquinho para eu enxergar melhor. Agora eu vou rebater e vou descer lá embaixo para ver qual é o grau de adensamento que está correspondente. Qual é o grau de adensamento correspondente? Aí eu venho com a setinha aqui, ó. Bateu aqui, ó. Tá certo? Vocês estão vendo aqui? Ó, desceu aqui, ó. Aqui é 0,7, aqui é 0,8. Aqui tem 5 divisões. Então, aqui é 0,72, 0,74, 0,76, 0,78, 0,8. Então, a gente está com quanto aqui, ó? 0,74. Muito bem. 0,74. Ou seja, 74%. 74% nesse nível. Ah, a gente pode fazer também para o Z maiúsculo igual a 1,5. Claro, o gráfico ele é simétrico, não é isso? Então, ó, para 1,5, vou colocar um aqui, ó, para 1,5 aqui, ó, simétrico. Ó, vai cair na mesma isócrona de 0,5 e vai cair também no 0,74 de grau de adensamento. Então, aqui é 0,74, tá vendo? Beleza? Então, eu vou deletar agora essas linhas auxiliares. Deletar aqui e deletar aqui. Essa setinha, eu vou colocá-la para cá, ela vai ser útil. Agora, a gente está no meio da camada. É de se esperar que o grau de adensamento seja o quem? O menor de todos, não é isso? É o menor de todos, no meio da camada. Então, Z maiúsculo igual a 1. Vou lá, ó. Seria pá, venho aqui, olha só, chegou aqui no 0,5. Tá? E aí, quanto é que tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, porque não tá exatamente, não, aqui. 0,63, professor? Exatamente, 0,63, ó, 0,62, está entre 0,62 e 0,64, 0,63 é razoável, 63%, tá bom? Então, esse gráfico das isócronas, o que é esse bendito gráfico das isócronas?
ele é uma expressão gráfica para ajudar o engenheiro, para ele, ao invés de ter que calcular esses graus de adensamento com essa equação aqui, que envolve o cálculo de uma série, tá? Ele vai e usa essas isócronas. Esse é o grau de adensamento que eu mostrei para vocês na aula passada, em determinados pontos. Tá bom? Agora, eu tenho os graus de adensamento. Facilmente eu posso calcular o quanto dissipou de poropressão. Ó, que eu vou chamar de ΔU. É o que dissipou. Se eu tenho 100% de adensamento, quanto que dissipou de poropressão? Ó, o excesso inicial era 60. Quanto dissipou de poropressão no topo da camada e na base? Quanto dissipou? Não estou falando do excesso, não. O excesso vai ser quanto? 0. Porque dissipou quanto? 100%. Então, o que dissipou foi 60 kPa. Tá certo? Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo, gente? Então, ó, Entendido, professor. o que dissipa é sempre o grau de adensamento vezes o excesso inicial. Tá vendo? Isso é o que dissipa. Então, vou dar um F4 aqui. Vou arrastar. Onde que dissipou menos? Exatamente no meio da camada, que o processo é mais lento. Uma brincadeira que a gente pode fazer também é aqui colocar o excesso. Qual é o excesso? O excesso é o que vai se dissipar ainda. Tá? O excesso é o que ainda vai se dissipar. Eu não sou eu. Não é eu. É o é. O é. Fonte. Subscrito. É o excesso nesse momento aí, ó. 6 meses. Deixa eu pegar o gráfico da Barrigues. Espera aí. O gráfico da Barrigues é o melhor gráfico que tem para a gente ver isso aqui, ó. Ó, ΔU é o que dissipou. O excesso é o que vai dissipar ainda, tá vendo? E o que é o excesso? É o que foi inicial, é o que eu tinha inicial, menos o que dissipou. É o que vai dissipar. Beleza? Beleza. Muito bem. Vamos lá. Igual ao que eu tinha inicialmente, tá em amarelinho aqui, ó. Esse cara que tá aqui. Vamos dar um F4 nele. Menos. Dissipou. Claro que o excesso lá em cima é 0, né? Ó.
O excesso lá embaixo é zero. No meio da camada, o excesso é máximo. Olha só, vamos continuar a brincadeira que está bastante legal. Agora a gente quer saber o quanto aumentou de tensão efetiva. Lembrando que o que dissipa vai para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva. Então, vamos lá. Delta, sigma, linha em APA. Delta, sigma, linha. Delta, sigma, linha. Vocês sabem me dizer quais foram os acréscimos de tensão efetiva? Hein? O que foi que aumentou de tensão efetiva? Aumenta o que dissipou da É o pressão? que dissipou, né? O que acabei de falar é o delta U. Delta U é o que dissipou. Então, a gente pode colocar aqui igual a isso aqui, ó. Certo? Certo. Qual é a tensão efetiva, então, nesse momento? A gente soma com a inicial. Somar com o inicial. Então, eu posso pegar aqui, ó, roubar essa coluna, colar aqui, ó. Eu posso pegar a inicial, ó, igual. Inicial era essa aqui, mais o acréscimo de tensão efetiva, que foi esse aqui. Tá vendo? Então, essas são as tensões efetivas para um tempo T de 6 meses. Todos os níveis aí. Beleza? Eu poderia calcular essa tensão efetiva de uma maneira diferente. Eu poderia calcular a tensão total, a poropressão, para chegar depois na tensão efetiva. Vocês poderiam me pedir isso. Então, eu poderia chegar aqui, ó, e fazer justamente isso aqui, ó. Tem que dar o mesmo valor. Qual é a tensão total? Tensão total, ela não muda, né? Ó, tensão total é igual a isso que está aqui. É o que eu tinha antes, mais esse acréscimo de tensão de 60. Então, a tensão total, eu posso dar um igual aqui, ó. Ela não muda com o tempo. É a mesma o tempo todo. O que vai mudar é a poropressão e tensão efetiva. Tá? E a poropressão? Agora é sutileza. O que é a poropressão em um dado momento? A poropressão é a hidrostática mais o excesso. Não é isso? Em um dado tempo. É a hidrostática mais o excesso, que é a barriga. Então, vai ficar ó, igual. A hidrostática estava aqui. Ó, essa que a gente calculou inicialmente. Mais o excesso. Que é esse cara que está aqui. Então, poropressão, nesse momento, são esses valores aqui. Ó. É a hidrostática mais o excesso. Tensão efetiva, segundo o TESAG, é tensão total menos poropressão. Então, assim você tem as tensões efetivas, graças a Deus, esses valores deram iguais a esse aqui. Ó.
Professor, Sim. uma dúvida rapidinho. A poropressão é a pressão referente à água. O certo não seria no meio, assim, ela tem uma pressão menor, já que ela não tem muita facilidade para sair quanto as outras? O excesso maior, né? Porque o excesso de poropressão maior. Tá vendo aqui, ó, no meio? No meio, vou pegar aqui o meio da camada. Tá vendo? O excesso é maior e o que dissipou é o menor, porque é o ponto mais afastado das faces drenantes. O gradiente hidráulico é mínimo ali. A velocidade de fluxo é mínima no meio. Tá? Mas não necessariamente vai ser a menor poropressão, né? Igual deu aí, né, professor? Ela é menor que Não, porque a 45 no meio. poropressão, ela não depende só do excesso, mas depende da hidrostática também, né? Então, Correto. a poropressão em si, ela não, no meio, não vai ser a maior de todas, tá? Não vai ser a maior de todas, porque ela depende da hidrostática e do excesso. Mas o excesso, certamente, vai ser o maior de todos. Vocês entenderam, gente? Ficou mais claro? Entendido, é só uma observação mesmo. Beleza? Esse exercício é muito interessante para entender o fenômeno. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem aqui os graus de adensamento. A gente só resolveu esse problema calculando esses graus de adensamento aqui. Ó. O mínimo está no meio da camada. Tá? Esses graus de adensamento, o que o professor fez de errado aqui? Esqueceu de colocar aqui, ó, Z, grau de adensamento UZ. O índice Z. Eles são localizados. Qual seria o grau de adensamento médio? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta. Ó. Qual é o grau de adensamento médio para 6 meses? Eu apresentei no finalzinho da aula duas equações para o grau de adensamento médio. Duas equações que são mais fáceis de usar do que a equação que é uma série. Né? Então, existe uma equação, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Uma equação para graus de adensamento menores do que 60% e uma outra para graus de adensamento maiores que 60%. Falando de graus de adensamento médios. Então, deixa eu colar aqui. Ó. Para grau de adensamento menor do que 60%, tem essa equação que está aqui. Maior do que 60%, essa é outra equação. O que vocês acham? O grau de adensamento médio, na média, ele vai ser maior ou menor do que 60%? Maior. Maior? Vamos ver aqui, então. Vamos calcular. Aqui vai ser U. Agora sim, U sem o subscrito Z.
Se você acredita que ele vai ser maior, por que você acredita isso? Porque o menor valor aqui é quanto? 0,63. 63%, não é isso? Então, o grau de adensamento tem que estar um valor entre 100% e 63%, porque ele é uma média isso aqui. Tá? É um valor médio. Eu não vou usar esses valores, são alguns valores em alguns pontos, né? Eu vou usar a equação, lógico, né? Para calcular isso. Então, maior do que 60%, evidentemente que ele vai ser maior do que 60%. Eu coloco aqui, ó, igual a 1 menos 10 elevado a menos fator tempo, 0,5, mais 0,085, fecha parênteses, divide por 0,933, fecha parênteses aqui. Certo? Eu digitei essa equação aqui, ó. Tá certo? Então, o grau de adensamento, se eu quiser aqui colocar em percentual, é isso aqui, vezes 100. 76,4%. Grau de adensamento médio. E esse grau de adensamento médio vai ser usado para quê? Ele é usado para quê? Para calcular o recalque? Recalques parciais, né? Que são recalques para determinados tempos. O que faltaria aí para calcular, por exemplo, o recalque para 6 meses? O que faltaria? É um recalque primário? O recalque total primário, né? Recalque total primário. Tá bom, gente? Só que eu não tenho informações desse exercício para fazer isso aí. Não tenho informações. Mas no próximo nós teremos. Então, o próximo exercício ele vai ser justamente isso. Eu vou precisar de calcular o grau de densamento médio e o recalque total primário para calcular o recalque de 6 meses, ou de 1 ano, ou de 2 anos, o que eu quiser, entendeu? Vai ser no próximo exercício. E o próximo exercício tem uma peculiaridade também. Esse coeficiente de adensamento, que é uma característica específica desse solo, ele foi fornecido aqui diretamente, tá? Foi fornecido diretamente. No próximo exercício, nós vamos ver uma maneira como que ele é obtido a partir do ensaio de laboratório. Gente, só um instantinho aqui, só um instantinho. Deixa eu parar a apresentação. Nós estamos com a matéria em dia e está tudo bem. Eu estou com um probleminha aqui em casa, que tem um cara aqui que vai fazer uma dedetização. Então, eu vou ter que dar uma paradinha, e aí o próximo exercício vai ficar para a próxima aula. Tudo bem? Beleza. Tudo bem, professor. Bem. Deixa eu interromper aqui.